Então, sejam bem-vindos novamente, né? Estávamos comentando no capítulo 4, né, da carta aos Romanos, no qual, nesse capítulo, né, Paulo vai apresentar o exemplo de Abraão na sua argumentação, né? Estamos sempre neste ponto em que Paulo precisa encontrar algum fundamento bíblico para dizer que é possível alguém ser encontrado justificado sem as obras da lei. Vocês sabem, para o judaísmo, para uma pessoa ser considerada justa, era aquela pessoa que cumpria meticulosamente todos os preceitos do judaísmo, chamadas obras da lei mosaica. O judaísmo tardio, pós-exílico, fez uma lista de 613 mandamentos, né, de obras a serem feitas, a serem concretizadas. Então, idealmente, um judeu justificado seria um judeu que colocasse em prática estes 613 mandamentos. Então, assim, né, é uma vida realmente meticulosamente regrada, desde manhã cedo até o final do dia, até antes de dormir, né? E sobretudo com relação, né, ao Shabat, né, ao sábado ali, né, é um dia muito enrijecido, por assim dizer, né, pelo conjunto de normas, de preceitos que devem ser colocados em prática. Todas as festas judaicas, né, têm um monte de preceitos, de normas, de rituais específicos, e ainda hoje o judaísmo, né, em grande parte, observa a maioria desses preceitos, né, os dois grandes principais grupos que a gente chama de judeus ortodoxos, né, são os Hassidim. Os Hassidim, grosso modo, são aqueles, né, que estão ali mais vinculados ao sionismo, aquele movimento de retorno dos judeus do leste europeu, né, para o Estado de Israel. O Estado de Israel foi declarado, né, com apoio dos Estados Unidos como Estado independente, autônomo, em 1948, depois desse movimento chamado sionismo, né, voltar para Sião, daí, né, o termo sionismo, sobretudo, né, dos judeus do leste europeu, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Então os judeus, né, ter passado por aquela experiência, né, de perseguição, viviam na pobreza, na miséria muito grande, então, né, viram nesse momento quase que né, um chamado de Deus para voltar à Terra Prometida. Foram milhares e milhares de judeus que vieram e foi, né, criado, portanto, o Estado de Israel. Então, os Hassidim, grosso modo, né, são os judeus chamados de Askenazitas. Askenazi, né, significa, né, exatamente judeus do leste europeu, em contraposição aos chamados sefarditas, que são judeus que né, ficaram mais do lado, né, da Espanha, Portugal, e que não passaram tanto por essa experiência da perseguição, né, nazista, etc. Ainda hoje, né, tem um certo conflito, confronto, não tanta aceitação por parte dos judeus askenazitas em relação aos sefarditas, né? Sei lá, se um judeu que habita na Espanha, Portugal, etc., né, e vai para Israel, né, os judeus de lá olham ele assim, né, de forma estranha, porque foram tradições diferenciadas. Vocês sabem, né, eu acho que comentei no encontro passado, um movimento grande, né, de nordestinos, né, que fizeram aqueles testes, mapeamento genético, e descobriram que tem ancestrais na Espanha e ancestrais judeus, etc., e vários, né, nordestinos aí que fizeram um movimento de conversão ao judaísmo, né, não encontraram apoio por parte dos judeus no Brasil. Nenhum rabino no Brasil apoiou nessa conversão dos nordestinos que descobriram, né, que tinha parentesco, né, com o judaísmo antigo, espanhol e português, mas encontraram um rabino, né, em Israel que apoiou, etc. E houve, né, um grupo bastante considerável de judeus que se converteram, de nordestinos que se converteram. Mas tem, né, esse confronto, né, tradições diferentes entre os askenazitas e sefarditas. Não, né, são judeus assim, né, não muito bem aceitos. E tem os judeus chamados de Haredim. Haredim, né, são também ultra-ortodoxos. Esses são ainda mais, né, conservadores, né, não são muito praticantes, meticulosos em geral, né? Os Haredim, os homens nem chegam a trabalhar em geral. O Estado de Israel dá uma pensão, acho que não sei se acho que $300 por mês,
para cada família, para que o homem não trabalhe, propósito, né? Fica estudando a Torá, estudando a escritura judaica, né? O Antigo Testamento, grosso modo que nós temos, estudando o Talmud, as normas, né? E discutindo as questões rabínicas, etc. Em geral, né? Tem esse apoio do governo, eles são isentos né? Da obrigação de entrar no regime militar, vocês sabem, né? Em Israel, todos os jovens são obrigados ao regime militar, homens e mulheres. Se você vai em Israel, né, você encontra ali mocinhas, adolescentes, né, com fuzis pendurados no pescoço, são obrigatórios, serviço militar por 2 anos em Israel, mas os Haredim são isentos disso, né, porque o Estado reconhece a função deles como estudiosos e praticantes meticulosos das leis judaicas e das normas, das tradições rabínicas e judaicas. Tem bastante. Até as panelas, as vasilhas são separadas, a pia. Sim. A cuba da pia é separada. Sim. Sim. As roupas de cama é tudo branco. Sim, tudo branco. Né? E a pirol tem um buraco no meio, assim, um buraco. Então, onde a relação sexual, a mulher não pode estar, porque pode ter um corpo. Sim, não pode. É tudo coberto, né? Tem todas essas normas, né? Vestem de preto e branco em geral. Não é obrigatório, tá? A tradição rabínica não exige, mas na prática quase eles têm quase duas cozinhas, né? Porque tem uma norma dentro do Levítico, tem um texto no Levítico que diz assim, ó, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Que é uma norma para dizer, você não pega o cabritinho antes de desmamar para comer ele, né? Para a mãe não ficar depois, né, sofrendo, sem o cabritinho, com né, o peito estourando de leite, sem ter o bichinho para mamar, etc. Mas disso, os rabinos extraem uma norma universal que é de não misturar leite com carne. Então, nada que vai leite pode ir carne, e por isso na cozinha eles têm, né, 2 pias e tem um conjunto de 2 panelas para tudo. Tá? Aquilo que vai leite é uma panela separada, que vai carne é outras coisas separadas. Alguns mais estritos têm até mesmo 2 geladeiras, né, para não correr a confusão de misturar. Né? Então, os Haredim, né, são muito estritos, né, e têm uma vida muito regrada. Né? Então, assim, né, Paulo essa era a vida de Paulo, a propósito. Tá? Paulo era judeu, filho de hebreu, fariseu, doutor da lei, como ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 3. Então, ele era desse grupo, né, de gente fariseu, praticante, escrupuloso da lei. Né, era a sua experiência antes de ele encontrar-se com Jesus ressuscitado. Então, para esses grupos, né, o homem justo é aquele que coloca em prática minuciosamente, detalhadamente, todas e qualquer uma dessas leis, sem faltar com nenhuma. Então, isso era o homem justo, o judeu justo, com o qual ele tem a possibilidade de se gabar, né, de se vangloriar. Né? Paulo, a propósito, né, fala disso nas suas cartas, né, falando que não há mais motivo de glória. E Paulo fala de vanglória, né, vanglória. Por quê? Porque, né, essa é uma vanglória, porque é uma glória, você se glorifica, né, ou se avantaja de cumprir tudo isso, mas Paulo diz, não serve para nada. Quer dizer, não serve para nada, no sentido de que não te garante a salvação. Né? Então, Paulo vai na contramão desse movimento farisaico, do qual ele fazia parte anteriormente, né, dizendo o que justifica a pessoa, quem justifica a pessoa é Deus. E é como ele vai argumentar, como ele vai convencer os judeus disso. Só tem uma forma, a forma mais digamos assim, convincente
para levar um judeu a crer que ele só pode ser justificado por Deus e não pelas próprias obras, é citando a própria Escritura. Então Paulo vai procurar na Escritura onde alguém seja apresentado como justo sem praticar obras e seja justo porque Deus o declarou justo. E encontra em Paulo, encontra em Abraão. Então, Abraão é citado por Paulo no capítulo 4 da carta aos Romanos, sobretudo citando Gênesis capítulo 15, versículo 6, né, no qual se diz que em Abraão creu, né, isso lhe foi computado por justiça. Abraão creu, capítulo 15, versículo 6, tá? Gênesis capítulo 15, versículo 6, né, tem esse versículo no livro de Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu em Deus, isso lhe foi computado por justiça. Ora, onde que começa a prática judaica? Para o judaísmo, um judeu é constituído, está debaixo da lei, né, na medida em que ele entra primeiro na aliança. Para entrar na aliança tem que ser circuncidado. Então, a criança nasce, né, depois de 7 dias, no 7º, 8º dia, se circuncida a criança. Então, não basta ser só descendente de Abraão segundo a carne, mas precisa receber a marca da aliança. A circuncisão, portanto, é o marco da entrada, né, da criança na aliança mosaica. Mas visto que a criança não pode colocar em prática a lei mosaica, que é criança, né? Então ela passa por um processo de educação religiosa até chegar aos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, a criança então passa por um ritual chamado de Bar Mitzvah, uma expressão aramaica que significa filho do mandamento. E a partir de 12 anos, então, aquela criança, aquele adolescente, né, pré-adolescente de 12 anos, já é considerado um adulto religioso. Então, com 12 anos, a criança já tem que estar formada do ponto de vista religioso, né, com todas essas instruções. Né, os Haredim, que eu comentei com vocês, né, esse grupo ortodoxo, por exemplo, né, que é muito presente, né, quase uma cidade, né, bastante extensa, vinculada já à grande cidade de Tel Aviv, na qual é só desse grupo, né, na qual eles não vivem em contato com o mundo externo, eles não têm o celular deles, não tem internet, né, não tem é só para ligar, né, para falar com as pessoas. Eles não têm televisão, eles não conhecem o mundo para fora. Eles têm escolas rabínicas próprias chamadas de yeshiva, na qual eles dão só formação bíblica religiosa. As crianças só aprendem a ler e só estudam a Bíblia. Os gibis, os cartilhas, os desenhos, só é coisa de mais nada fora isso. Não, é difícil, né? Quer dizer, há alguns casos, né? Assim como a criança nasce nesse ambiente, para ela esse é o mundo que existe. Ela nem imagina que exista um mundo além deste mundo. Em alguns casos, poucos casos, na adolescência, né? O jovem, né, entra em contato com o mundo, que é o volta e meia, se sai né? Se vai para a escola, alguns querem ir para a faculdade, a maior parte desses nem tem formação universitária nenhuma. Como eu falei, né, os Haredim, os homens não estudam, não tem profissão, eles nem trabalham, eles são pagos pelo Estado de Israel para não trabalhar. Então eles não fazem faculdade. Então eles vivem neste mundo, né, muito em alguns casos, né, alguns adolescentes às vezes, né, encontra com um outro, né, se encanta por um outro que não é do próprio grupo e acaba, né, saindo para a casa. Mas é sempre um conflito. Imagina, né, uma criança que cresceu nesse ambiente respirando só isso, né, e depois sair deste mundo. É um trauma muito grande, é, né, uma dificuldade para se encontrar. Quer dizer, o mundo inteiro, né, da sua experiência vivida desaba, né? Então é traumático. Tem alguns casos, né, mas são poucos os casos, né, de, entre aspas, judeus desertores, né, que abandonam a comunidade judaica. Então veja, né, com 12 anos de idade, então, com Bar Mitzvah, filho do mandamento, né, a criança, portanto, tem que estar
o homem, né? Criança do sexo masculino. As mulheres, sobretudo esses Haredim, praticamente não estudam, né? Praticamente não são proibidas de ler a própria Bíblia, né? Elas são instruídas a ler somente o livro dos Salmos, o Salmo de Davi, né? Mas a criança, sobretudo o sexo masculino, né? Com 12 anos, portanto, é adulto. E por isso, né? Coloca em prática as normas da lei. E por isso ela passa a viver regradamente debaixo dessas normas para ser considerada uma pessoa justa. Então, Paulo, né, encontra em Abraão um personagem que foi declarado justo antes de Deus dar a circuncisão para Abraão. Isso é muito importante. Porque, veja, se, né, para ser um judeu a pleno título, você tem que ser, primeiramente, circuncidado, e Abraão foi circuncidado em Gênesis capítulo 17. Mas 2 capítulos antes, em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi computado por justiça. Então, Abraão é um justo porque foi declarado por Deus como justo, não porque ele se justificou com nenhuma obra e porque ele nem tinha possibilidade de praticar as obras da lei, porque para praticar as obras da lei, primeiro você tem que ser circuncidado. Ele não era circuncidado. Então veja como que Paulo encontrou, né, uma forma de convencer judeus a partir da própria Escritura da possibilidade já na Escritura de justificação sem as obras da lei. E aí ele vai dizer que, né, a mesma coisa acontece, né, com os descendentes de Abraão que creem em Jesus Cristo. A propósito, a promessa de Deus a Abraão, né, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, farei de ti um grande povo, uma grande nação. Deus promete a Abraão de fazer dele uma grande nação. E o termo nação é o mesmo termo de gentios, uma nação de gentios. Paulo, que era rabino, que conhecia muito bem o texto, né, os textos, e lia, estudava, interpretava o texto hebraico, né? Pai de uma nação, não diz, farei de ti o pai de um povo, de uma tribo, de descendentes consanguíneos, farei de ti o pai de uma grande nação. O termo nação é o mesmo termo que se usa para gentios. Então, né, se a gente pensa como que Deus foi, né, Deus foi tão, né, maravilhoso em fazer uma promessa para Abraão de uma descendência numerosa como as estrelas do céu, para torná-lo não pai somente de um povo, né? Tem dois termos em hebraico que é am é povo é aquele, né? Eu tenho uma filha, ela se casa, eu vou ter neto, vou ter bisneto e vai rendendo, isso é um povo consanguíneo. Então tem um termo hebraico para isso. Mas a promessa de Deus a Abraão não é esse termo, é outro termo, que é goi, que é referido aos gentios. Farei de ti o pai de uma grande nação. Dizendo, farei de ti o pai de uma nação de gentios. Tá? E Paulo, que era rabino, né, interpretou e compreendeu muito bem isso. Por isso, na carta, aqui não diz isso, mas na carta aos Gálatas, Paulo vai dizer: o filho da promessa de Abraão não é Isaac, o filho da promessa é Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo, se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão de ele ser pai de uma nação. Porque com Jesus, os gentios que creem em Jesus, pela fé, se tornam filhos de Abraão, que creu e foi computado como justo. Por isso, os que creem em Jesus também são justificados pelo sangue de Jesus, entram na linhagem de Abraão e faz de Abraão o pai de um grande povo. Está vendo? Veja que importância. Eu sei que é difícil, tá? Mas Paulo é difícil, vou fazer o quê? Não sei como explicar isso de forma mais simples, né? Eu sei que é difícil a argumentação de Paulo, mas veja como ele liga de Abraão até Jesus Cristo para ver nos que creem em Jesus
o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que ele, Abraão, seria pai de uma nação. Tá? E mais ainda, não só isso, né? Paulo não só diz, olha, os gentios são filhos de Abraão. Não, Paulo, a sua preocupação é dizer que os descendentes de Abraão pela carne não podem se justificar, assim como os gentios se justificam pela fé em Jesus, também os judeus só se justificam pela fé em Jesus Cristo, porque Abraão foi considerado justo não porque praticou as obras da lei depois da circuncisão, porque nem era circuncidado, mas porque Deus o declarou justo depois que ele acreditou em Deus. Então, né, a raiz da justificação é a fé, o dom gratuito, né, a possibilidade de redenção é dada por Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, né, que opera a redenção pelo sangue na cruz, mas o acesso a isso é por meio da fé, pela qual nós entramos na justiça de Deus, ou melhor, entramos na justificação de Deus. Difícil, né? Eu sei que é difícil, mas fazer o que? Paulo é difícil, né? Não sei se entenderam até aqui. Alguma dúvida? Esse ponto é muito importante, né? Para entender. Se vocês entenderam isso aqui, vocês já entenderam a carta. Toda a grande teologia paulina está aqui nesse núcleo central. Quer dizer, qual que era a preocupação de Paulo? De anunciar o evangelho aos gentios, mas também aos judeus. Quando ele chega na cidade, né, ele vai primeiro na sinagoga, porque ele sabe que sem Jesus Cristo é impossível aqueles que são da sua raça, né, isto é, os judeus, serem justificados. Não há dois caminhos de salvação: Jesus para salvar os gentios e a lei mosaica pela qual os judeus possam, né, praticar e ser justificados. Não, Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade inteira, de gentios e de judeus. Então, esse capítulo 4, quando Paulo está escrevendo ele está pensando em quem? Está escrevendo para os cristãos lá de Roma, né? Está pensando naqueles judeus lá em Roma que acreditaram em Jesus Cristo. E por isso, né, Paulo está apresentando qual é o seu evangelho. Lembra que a gente comentou alguns encontros para trás, acho que 2 ou 3, não sei, né? A tese da carta aos Romanos, né? O capítulo 1, versículos 16 e 17. Né? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele, o evangelho, é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego, né? Porque nele, isto é, no evangelho, a justiça de Deus se manifesta da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Tá? Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, aquilo que está né, concentrado nesses dois versículos que eu acabei de citar para vocês, mais ou menos de memória, é o que Paulo agora está argumentando. Então, ele vai começar, né, a apresentar primeiro a situação dos gentios. Os gentios são pecadores, porque Deus lhes deu a capacidade da razão, né, para poder discernir através da criação, né, discernir a existência de um único Criador, portanto, de um único Deus, seu poder, sua existência, sua glória, adorá-lo e reverenciá-lo, e não o fizeram. E com relação aos judeus, né, que também são pecadores, porque eles não são capazes de serem justificados, de encontrar a justiça pelas próprias obras. Por isso, a lei mosaica tem uma função, que é manifestar o pecado. Manifestar o pecado, né? O remédio para o pecado é a graça salvífica que Deus concede por meio do dom que é seu Filho Jesus Cristo, que opera a salvação, que é a redenção, que é perdão dos pecados, por meio do seu sangue, e através unicamente da fé é possível entrar nesta graça que Deus operou. Né? Então, o exemplo de Abraão, né, eu sintetizei mais ou menos, né, mas com isso, se vocês entenderam, né, o que eu comentei aqui, né, podem ler muito tranquilamente o capítulo 4, né, não terão nenhuma dificuldade, né, para notar como que Paulo faz esse progresso argumentativo, citando
figura de Abraão. Ok, sim? Sim. Isso, Paulo né, como antes de ser, né, evangelizador, antes de escrever as cartas, evidentemente, né, ele era um judeu, era do grupo dos fariseus, né, como ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele é, né, da tribo de Benjamim, judeu, filho de judeu, hebreu, filho de hebreu, né, fariseu, doutor da lei, quanto à lei, irrepreensível. Ele usa esse termo, que quanto à lei, ele era irrepreensível. Em outras palavras, é alguém que cumpria meticulosamente estes 613 preceitos que eram observante da lei mosaica. Ele, né, aderiu a esse grupo e se tornou, né, um defensor desse grupo, exatamente quando ele se deslocou de Tarso, uma cidade na Ásia Menor, né, e veio a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, né, conforme atesta o próprio, né, os Atos dos Apóstolos. Paulo foi, portanto, discípulo de Gamaliel. Gamaliel foi um grande rabino, né, que foi sucessor de Hillel. Hillel fundou uma escola rabínica em Jerusalém, uma das mais importantes. Só tinha uma outra que fazia concorrência à escola de Hillel, né, e o seu sucessor, que é seu filho Gamaliel, que era Shammai. Então, Shammai, né, era um outro grande rabino. Então, no primeiro século da era cristã, a gente tem dois importantes rabinos, né, que são, um é mencionado nos Atos dos Apóstolos, que é o mestre de Paulo, que é Gamaliel, né, discípulo e filho de Hillel, fundador da escola, e uma outra escola que é Gamaliel. Então, esses dois rabinos, né, a gente conhece, pela Bíblia conhece um, mas se você conversa com qualquer rabino e pergunta quais são os rabinos importantes do primeiro século da era cristã, você não tem que falar era cristã, porque nem vai entender o que é era cristã, né? Mas tudo bem. Mas ele vai mencionar esses dois. Porque, portanto, Paulo se tornou um estudioso, alguém que aplicou anos de estudo do Antigo Testamento. E por isso ele se tornou perseguidor dos cristãos, porque os cristãos eram judeus, todos os apóstolos eram judeus, eram judeus que acreditaram em Jesus como Messias e começaram a anunciar que faziam parte de um reino, o reino de Deus, e que não era mais necessário praticar as obras da lei. E no rabinismo farisaico, do qual Paulo fazia parte, né, se você é um judeu que não é fariseu, que não pratica as obras da lei, você está retardando o dom do Messias para Israel. O grupo farisaico acreditava que quando todos os judeus, e alguns até hoje acreditam dessa forma, quando todos os judeus praticarem as obras da lei, Deus vai conceder a Israel o Messias como prêmio. Porque para que vai servir o Messias? Todo mundo está praticando a lei, se todo mundo é, portanto, considerado justo, porque todo mundo pratica todos os preceitos, para que serve o Messias? Só para prêmio, como prêmio, e não como necessidade de salvação. Então, para Paulo, né, o movimento dos cristãos, para ele, é um grupo de judeus que está se extraviando do reto caminho do judaísmo e mais, né? Está arrastando outros judeus atrás de si, dizendo que não é necessário mais colocar em prática as obras da lei, e por isso Paulo os persegue. Então veja, né? Paulo, depois que encontrou-se com Jesus ressuscitado, né, e portanto fez uma experiência, né, de salvação que não tinha nada a ver com as obras da lei, né, ele aplicará toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para revisitar, reestudar toda a Escritura à luz de Jesus Cristo. E isso é interessante, né? Porque na carta aos Gálatas ele menciona, né, no capítulo 2, que Deus o separou para o evangelho de seu Filho Jesus Cristo desde o seio materno. É interessante como Paulo entende a presciência de Deus, Deus que sabe antecipadamente e seleciona aqueles que Ele quer como instrumentos dele
para, né, para o ministério salvífico da humanidade. Então, Paulo se entende, né, como alguém, depois que encontrou com Jesus Cristo, separado para o evangelho do seu filho Jesus Cristo, desde o seio materno, portanto, ele está escolhido, né, mas ele vai tomar consciência dessa eleição da escolha somente depois que encontra com Jesus, depois de toda essa experiência. E Paulo, né, vê-se privilegiado em conhecer a Escritura e usa a Escritura para argumentar agora o contrário, né? Isto é, citando a Escritura, conhecer, né, para depois usá-lo como seu instrumento predileto na argumentação de convencimento aos seus irmãos hebreus para poder, né, acreditarem em Jesus como Messias. Então, do ponto de vista humano, Paulo era alguém de uma altíssima inteligência da Escritura, um estudioso dos mais peritos na interpretação do Antigo Testamento. A propósito, eu já comentei com vocês, né? Eu tive professores rabinos, e os meus professores rabinos que estudam o Novo Testamento como literatura judaica tardia, porque quem escreveu o Novo Testamento foram todos judeus. Então, tem judeus que estudam, alguns mais abertos, não esses que são estritos, né? Alguns judeus mais abertos estudam o Novo Testamento como literatura judaica. E os judeus que estudam as cartas de Paulo e confronta Paulo com os rabinos da antiguidade, diz: Paulo é um perfeito rabino, que faz uma interpretação da Bíblia conforme as normas de interpretação do rabinismo do primeiro século. A propósito, né, Hillel, que é, né, o patriarca da escola, né, de Gamaliel, que foi o professor de Paulo, né, Hillel é famoso porque ele foi o primeiro a formular 7 regras de interpretação da Bíblia hebraica. Então, Paulo usa, né, argumenta, quando Paulo cita a Escritura, com muita frequência, ele usa a modalidade argumentativa rabínica. Então, Paulo usa todo o seu conhecimento rabínico agora a favor do conhecimento de Jesus Cristo, né, para convencer os irmãos que são fariseus, como ele outrora era também fariseu. E é claro, né? E por que ele escreve? Então, Paulo escreve por quê? Porque ele fazia viagens missionárias, fundava comunidades missionárias, mas com muita frequência ele era perseguido, devia fugir da cidade onde ele estava anunciando o evangelho, quase sempre ele não completava a evangelização, e depois, né, escrevia a carta ou para completar a evangelização, ou para, né, ajudar a igreja a crescer, né? Em geral ele manda, né, os seus colaboradores a voltar lá para saber como é que vai a igreja, aí trazem notícia, aí ele escreve uma carta, né, para animar a comunidade, para poder, né, corrigir certos desvios, etc., dar conselhos, mas ele aproveita para apresentar a doutrina, né, do conhecimento que ele, da sua experiência de Deus, de Jesus Cristo, né, da igreja, o que é a igreja, etc., e tudo mais. No caso da carta aos Romanos, né, como a gente comentou alguns encontros para trás, é um caso particular, porque não é, né, não é uma igreja fundada por ele. Ele escreve a carta antes de ir para Roma, porque lá já tem uma igreja cristã, né? Então ele escreve a carta para preparar a sua passagem por Roma, porque como está escrito no capítulo 15, ele diz: eu já concluí nessa parte do mundo o meu ministério. Então Paulo considera que ele já esparramou o nome de Jesus Cristo pela Ásia Menor inteira, fundando, né, igrejas nas capitais das províncias do Império Romano. E estes núcleos são núcleos evangelizadores que devem agora terminar, né, o trabalho de evangelização, e ele quer ir para o outro extremo, o extremo ocidente. Visto que ele evangelizou o Oriente, quer ir para o extremo ocidente, que naquela época era a capital do Império Romano, Roma, e depois o extremo ocidente, próximo ao mar, né? Isto é, Espanha, Portugal. E ele diz, né, passarei por vós quando estiver a caminho da Espanha. Então, Paulo pretendia ir para a Espanha. Então, ele escreve a carta, né, como uma modalidade pela qual ele sou bilhete de visita, né? Quem é Paulo? A igreja está aí, né? Vai vir um missionário, vai passar por aqui. Quem que é Paulo? Quem que é esse?
Então tem a carta. E aí, né, ele apresenta o que ele acredita. Ele, é o seu evangelho. Né? O evangelho, né, não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? É isso. Então é aquela definição que eu mencionei, né, capítulo 1, versículo 16, 17. E depois, né, ele passa a mostrar que o evangelho reúne, portanto, a humanidade inteira, né, debaixo dessa nova ordem salvífica, que é a redenção de Jesus Cristo, tanto os gentios quanto os judeus, primeiramente judeus, depois os gregos, né, os gentios, mas que, né, Paulo agora precisa, quando ele escreve, né, num certo momento, ele tem em mente cristãos que vieram da gentilidade, portanto, são gente que antes de ser cristão era politeísta, acreditava em Zeus, acreditava, né, na deusa Diana, acreditava, tinha diversos templos, né, como eu falei para vocês, né, antes, né, em Roma até hoje tem os templos pagãos, várias igrejas, né, foram construídas em cima das igrejas pagãs. Tem até hoje em Roma, várias das basílicas em Roma são os arqueólogos encontraram, né, embaixo os restos das igrejas dos deuses pagãos. Quando o Império, como eu falei, o Império Romano se tornou católico, né, com o imperador Teodósio, os templos pagãos foram destruídos, no lugar foram construídas igrejas cristãs. Né? Então veja, Paulo, quando está escrevendo para Roma, nesse caso, a carta aos Romanos, às vezes ele tem em mente esses cristãos, né, que tinham essa experiência, né, de adorar vários deuses, que não tinham um código de ética muito bem formulado, né, vivia um achismo tremendo, etc. Né, essa experiência que era considerada muito negativamente, inclusive os judeus. Né, os judeus consideravam quem não era judeu como devasso. De fato, a devassidão era muito grande, né, no Império Romano. E volta e meia, Paulo tem em mente, né, cristãos que vieram do judaísmo. O capítulo 4, né, o capítulo 4 da Carta aos Romanos é este caso em que, né, Paulo está pensando, né, em cristãos que antes de acreditar em Jesus Cristo eram judeus, e por isso tem que argumentar com a Escritura para convencê-los, né, e ao menos, né, mostrar como Paulo entende a situação dos judeus que se tornaram cristãos. Então, qual que é a situação de um judeu que se tornou cristão? É alguém que reconhece que a prática das obras da lei não justifica, que a única possibilidade de justificação e, portanto, salvação é a graça de Deus por meio de seu Filho, que redime e que salva, e que agora encontra-se numa nova ordem salvífica, que é a igreja que acolhe no seu seio todos os povos, judeus e gentios. Então é dessa forma que Paulo pensa, provavelmente, né? Enquanto escreve a carta aos Romanos. E Paulo, esse é o problema, né? Paulo é tão inteligente, é tão astuto, né? A inteligência dele é muito superior à nossa. Né? Ele pensa que está escrevendo de forma facinha, né? Porque ele está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para doutores, tá? Naquela época, quase ninguém sabia ler as cartas de Paulo, como que chegava na comunidade, o líder da comunidade lia para todo mundo, sentava todo mundo, chegou uma carta de Paulo, todo mundo sentava e lia de ponta a ponta, não é que lia os pedacinhos, né? Todo mundo sentado, a mensagem de Paulo abria um rolo, né? Escrito num rolo de pergaminho, se lia de ponta a ponta, e quem ia lendo, ia também explicando às vezes alguns pontos, né? Então Paulo não está pensando, né, em doutores, estudiosos da Escritura. Não, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, embora para a gente é difícil às vezes, né? Ele está pensando na igreja que majoritariamente é gente analfabeta, que não sabe ler e escrever, como era na antiguidade, né? Só que Paulo é tão letrado, né, que para ele está escrevendo simples, né? Para ele está fácil. Quer dizer, então, isso aqui tudo é fácil de entender, né? Mas para gente que é burrinho, né? A gente peleja para poder entender até hoje, né? O pensamento de Paulo.
chegou a muitos, né? Depois as igrejas juntaram as cartas de Paulo, né? Na carta aos Colossenses, né? Paulo no finalzinho do capítulo 4 diz assim, ó, fazei ler essa carta em Esmirna e leiam também a carta que escrevi a Esmirna. Essa carta que ele escreveu para a igreja de Esmirna, cupim comeu, desapareceu, né? Ninguém não aparece. Então, Paulo já tinha esse costume, né, de, ao escrever a carta, em alguns casos, pedir para ler essa carta em outra igreja. E aí começou, né, a receber a carta de Paulo, lia, não, vamos mandar para uma cópia para outra igreja, para a igreja que outros ler. Depois, né, as igrejas ajuntaram todas as cartas de Paulo e fizeram um bloco, né, chamado de Corpus Paulinum, o corpo literário das cartas de Paulo, e foram ajuntadas e fazem parte de uma parte do nosso Novo Testamento. A propósito, quase todo o Novo Testamento é carta de Paulo. Se você tirar as cartas de Paulo, temos 14 cartas, né? E junto com a Hebreus, mas Hebreus logo se viu que não era de Paulo, né? Depois sobram as demais cartas, né, atribuídas a Paulo. Hoje se sabe que talvez Paulo não teria escrito todas elas, talvez, né, mas depois de Paulo, alguma outra pessoa escreveu e atribuiu a Paulo. Provavelmente sim, né? Talvez Paulo não escreveu tudo isso. Mas, de toda forma, né, o conjunto das cartas do Novo Testamento é quase todo o nosso Novo Testamento inteiro. Se você tira as cartas de Paulo, sobra o quê? Sobra os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, né, e as cartas chamadas católicas, né? Primeira, segunda, terceira carta de João. A primeira tem 6 capítulos, carta de João, né? A segunda e a terceira ocupam meia página da Bíblia. Né? As 2 cartas de Pedro também são curtinhas, a carta de Judas, acabou. E o Apocalipse. Então, a maior parte do nosso Novo Testamento, né, são as cartas. A gente não sabe bem que idade, mais ou menos, né? A maior parte dos biblistas calculam que Paulo teria nascido por volta do ano 5 ou 6 depois de Cristo. Então ele teria, né, uns 5 ou 6 anos mais novo do que Jesus. Então ele teria morrido na perseguição de Nero, provavelmente por volta do ano 68 por aí, né, depois de Cristo. Então 68 menos 6 anos, teria morrido aí com seus 62 anos, mais ou menos, né? Foi decapitado, né? Morreu decapitado porque, né, foi perseguido, etc., denunciado, e depois provavelmente foi condenado à morte pelo Império Romano, né, porque Paulo tem umas cutucadas contra o Império Romano, né? E aí provavelmente fizeram, como fizeram com Jesus, né? Os adversários de Jesus transformaram Jesus no inimigo do Império Romano para que o Império Romano decretasse a morte de Jesus, né? Se não soltas Barrabás, não és amigo de César, etc. Então os judeus, né, só tinha uma acusação religiosa com Jesus, mas o Império Romano não estava nem aí com essas divergências religiosas. Tinha que transformar Jesus num inimigo do império para que o império decretasse a morte de Jesus. Provavelmente fizeram a mesma coisa com Paulo, transformaram Paulo no inimigo do Império Romano, e a pena de morte para o inimigo do Império Romano era 2. Se você fosse judeu, era crucificado. Se você se você não fosse cidadão romano, judeu ou qualquer outra pessoa, era crucificado. Se você fosse cidadão romano, você tinha o privilégio de morrer decapitado. Ele morria sem sofrer, né? Ser crucificado, ficar lá pregado na cruz, né? Sofrendo 2, 3 dias, etc. E saindo sangue, definhando, etc. Né? E os urubus lá do lado já molando a faquinha para comer sua carne, né? etc. E você morrendo na angústia. Né? Agora, se você fosse cidadão, como era o caso de Paulo, né? O privilégio de morrer decapitado. Porque você morre, você sente só uma coscazinha no pescoço, né? Põe seu pescoço em cima de um tronco, vem com uma foice enorme, né? Um algoz, vup, né? Desce aqui a foice no pescoço, sua cabeça cai, você sente só uma coscazinha no pescoço, né? Não vem mais nada. Então, assim, uma morte muito boa, né? Para quem morria em relação a morrer crucificado, né? Era um sonho. Todo mundo sonhava em morrer decapitado, né? E aí Paulo provavelmente morreu,
morreu decapitado, né, portanto condenado pelo Império Romano, assim como Jesus, assim como Pedro. Pedro também foi condenado, em Roma pela mesma perseguição, pelo mesmo Império Romano, e como Pedro era judeu, não tinha cidadania romana. Paulo, embora judeu, tinha cidadania romana, porque seus pais tinham muitos recursos. Seu pai adquiriu, comprou a cidadania romana para ele e para a família inteira. Então, Paulo já nasce, de um pai que já tinha cidadania romana e, portanto, já nasce livre, entre aspas, já nasce como cidadão romano. Mas não era o caso de Pedro, não era o caso de Jesus, que morreram todos crucificados, perseguidos pelo Império Romano. Ok, então, esse é o capítulo 4, mais ou menos tranquilo, vocês podem ler, em casa com calma, sem grandes dificuldades, depois dessa breve explicação. E o capítulo 5, então, postula já a situação nova daquele que acredita em Jesus e que foi justificado. Então, o capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, o problema do pecado, da escravidão do pecado, já ponto final, porque Cristo já morreu por nós, o seu sangue nos redimiu, já fomos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, tendo sido, assim começa o capítulo 5, Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, estar em paz com Deus. Essa é uma categoria bíblica muito forte, tão forte, que o próprio Jesus ressuscitado, quando aparece aos discípulos, qual que é a primeira coisa que Jesus diz? A paz esteja convosco. Essa é a primeira coisa que Jesus fala, aos discípulos quando, após a sua ressurreição, quando ele aparece ressuscitado, diz: a paz esteja convosco. Então, Shalom, era um estado de paz com Deus, a plenitude dos bens que Deus, quer conceder à humanidade. Essa plenitude de bens espirituais é concedida por meio de Jesus Cristo para quem crê nele. Portanto, é redimido pelo seu sangue e, portanto, está em paz com Deus. Tendo, assim começa o capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, fé, agora, uma vez que a gente foi justificado pela fé, Paulo menciona também a esperança, porque uma vez que você creu em Jesus, e foi justificado pelo sangue de Cristo, você entra numa nova ordem salvífica que inclui uma esperança, a esperança da glória de Deus. Então veja, o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, entra também numa dinâmica de esperança na glória de Deus. Isso para nós hoje, nós que somos cristãos, parece uma coisa normal, banal. Mas pensem que na época de Paulo, morreu, acabou. Não tinha essa de depois que eu morrer, sei lá, tem um céu, tem paraíso. Ninguém acreditava nisso. Você morre junto, morreu, acabou. Lembra do livro do Eclesiastes? O livro do Eclesiastes diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem garante que ao morrer o sopro de vida do homem sobe ao céu e do animal desce à terra? Ao morrer, vamos todos para o mesmo lugar. Não se tinha a esperança. A esperança era para o horizonte. Um judeu fariseu, como era Paulo antes de crer em Jesus, acreditava em quê? Acreditava que você é justo nessa vida. E qual que é o sentido de você ser justo? Praticando as obras da lei, O fariseu acreditava que ele podia se justificar pelas obras da lei, pela obra da lei. E qual que era o sentido de tudo isso? É você, nesta vida, ser agraciado por Deus, com bens, com uma família numerosa e com uma vida feliz. Ponto final, morreu, acabou. Embora alguns fariseus já acreditavam na ressurreição,
como um prêmio para a vida depois da morte, mas era um Sheol. Quando você morria, na tradição do Antigo Testamento, ao morrer você vai para o Sheol. Sheol era o reino dos mortos. Então o Sheol igualava todo mundo. Se você foi bonzinho, né, fez o bem, sei lá, né, e tudo mais, você vai para o Sheol. Se você foi cruel, né, malvado como Gargamel, lembrei dos Smurfs, né? Malvado como Gargamel, etc. Você ia para o Sheol do mesmo jeito. Não havia distinção. O farisaísmo tardio começou a distinguir entre espaços no Sheol. No Sheol, né, tem os quartos, né, para os bonzinhos e os quartos para os malvados. Os malvados, né, têm as suas camas que são recobertas de baratas e de bichos que vão, né, ser o seu cobertor. Né? Depois, se vocês quiserem ler, tá? Leiam em casa Isaías capítulo 14, que faz uma sátira da morte do rei da Babilônia. Isaías capítulo 14, tá? Ali é a base bíblica para o farisaísmo distinguir uma diferenciação entre o justo e o malvado no Sheol. Tá? Ali, né, o Isaías imagina que quando morrerá o rei da Babilônia, que é o tirano dominador que se acha imortal, quando ele morrer, aqueles que estão no Sheol vão se levantar e dizer: também aquele que se achava imortal morreu como nós, logo estará conosco, acolhamos e o recebamos no reino dos mortos, isto é, no Sheol. E fala da sua cama que o assim espera, coberta, né, de seu cobertor, a sua sepultura e o seu cobertor são vermes que lhe aguardam. Então, ali é a base, né? Isaías capítulo 14 é uma base bíblica na Bíblia judaica, portanto, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 14, para o judaísmo começar a pensar numa vida após a morte e numa diferenciação entre o malvado e o justo. O justo no Sheol tem um descanso, repouso, fica aí nessa vida, né? Quase que cochilando, meia vida. O malvado tem a sua cama, a sua sepultura, né, portanto, né, são vermes que lhe aguardam para recobrir o seu cadáver, o seu corpo. Então, mas veja, né, a tradição cristã não. O cristianismo bebe muito, né, da apocalíptica. A apocalíptica foi um movimento judaico tardio que começa a sonhar uma vida após a morte. E Jesus entra nessa perspectiva da apocalíptica. A propósito, né? Os judeus separatistas do Templo de Jerusalém, no primeiro século da era cristã, os essênios, que se refugiaram no deserto da Judéia, os essênios, que eram copistas, copiaram toda a Bíblia, né? Os arqueólogos, a partir de 1949, né, descobriram aquelas grutas perto do Mar Morto, várias cópias dos livros da Bíblia do Antigo Testamento. A propósito de todos os livros, né, tem cópias, menos o livro de Esther. Esse grupo vivia essa expectativa apocalíptica. Apocalíptica era essa expectativa de que Deus, por ser justo, interviria brevemente na história da humanidade como juiz para julgar as pessoas, para destruir os ímpios e os malvados e premiar os justos, restabelecendo um povo novo. E, inclusive, né, o rolo da comunidade, assim é chamado, né, esse livro que descreve a vida, os ritos e a identidade dos essênios, exatamente pensava nesta batalha, nesse confronto entre os filhos das trevas e os filhos da luz, e que, portanto, o templo de Jerusalém seria destruído, todos os malvados, né, essa humanidade pecadora seria destruída, e Deus restauraria a humanidade com dois Messias. Um Messias davídico, que, portanto, né, iria expulsar os estrangeiros da terra prometida, e um Messias sacerdote da ordem de Melquisedeque para restaurar o templo de Jerusalém.
porque esses judeus essênios, separatistas, que foram a propósito destruídos, né, foram totalmente destruídos e dizimados pelo exército do general Tito, né, na Guerra Judaica, que durou dos anos 66 até o ano 70, que culminou com a destruição de Jerusalém no ano 70, né? E os essênios, inclusive, né? E vários judeus se refugiaram em Massada. Massada é esse palácio que Herodes o Grande construiu de frente para o Mar Morto até hoje, né? Que a gente já foi lá, bem no alto, né? Então era um palácio muito grande, né? Não tinha como subir, alguns judeus se refugiaram lá. Flávio Joséfo, né, escreve nas suas obras, né, o último reduto dos judeus foram lá em cima dessa montanha, né? E o Império Romano não tinha como subir e foi derrubando terra para fazer uma rampa, né? Demorou 2 anos para conseguir, né, invadir Massada, e quase todo mundo já tinha morrido de fome, de sede, tinha somente 6 pessoas, e os últimos 6, né, quando viram que o exército estava de fato entrando, se suicidaram, tá? Então isso Flávio José descreve, né? Então veja, né? Esses judeus, né, que, né, rebelaram-se não só contra o Império Romano, mas também contra toda a civilização malvada, esperavam a intervenção de Deus que fosse instaurar um novo reino. Jesus anuncia o reino de Deus. Então Jesus, né, anuncia uma mensagem que está muito próxima dessa expectativa da intervenção de Deus da apocalíptica judaica. Só que diferente da expectativa da apocalíptica judaica, na qual Deus iria destruir o mundo, Jesus anuncia a intervenção de Deus pela compaixão e pela misericórdia. Então Jesus, né, instaura o reino de compaixão, de misericórdia de Deus e adianta não, como se diz, leva para frente, né, empurra para frente o julgamento final. Quer dizer, Jesus assume certamente, né, a dinâmica apocalíptica, mas ela começa com a misericórdia e a compaixão de Deus, sem tirar, né, o atributo de Deus como juiz. E, a propósito, Jesus se apresenta a ele mesmo como juiz. Né? Mateus capítulo 25, Jesus fala no final dos tempos, quando o Filho do Homem vier, a parousia, ele se assentará no trono, né, junto com os seus anjos, virá com seus anjos, se assentará em seu trono, as nações serão trazidas à sua presença e ele separará as ovelhas dos cabritos. Então, né, Jesus né, portanto, a intervenção apocalíptica definitiva de Deus, mas não é primeiramente para condenar, para possibilitar a redenção, a salvação, uma vida de graça, né, e a possibilidade, portanto, da vida eterna e depois o julgamento final. Então, né, a gente não pode pensar que o judaísmo, perdão, que o cristianismo seja a religião do oba-oba, que Deus é o bonachão, né? Cada um pode fazer o que quiser, Deus, né, não tem misericórdia de todo mundo. Imagina se Deus vai botar a pessoa no inferno. De fato, Deus não coloca ninguém no inferno, mas como ensina a tradição cristã, né, com base nos textos bíblicos, né, Deus se deu para nós a liberdade, a real possibilidade de alguém livremente negar a graça de Deus, recusar a graça de Deus. E, portanto, né, essa situação de condenação é pela livre escolha da pessoa que definitivamente vira as costas para Deus. Então veja, né? A dinâmica da vida justificada inclui, portanto, a tensão escatológica e de uma esperança na glória divina. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança, portanto, né? Uma vez que se creu, uma vez que foi redimido pelo sangue de Jesus, entramos na dinâmica da esperança na glória de Deus. Então, esse é um aspecto importante, né? Todo mundo que crê em Jesus não é uma fé só para este mundo, né? É uma fé que
abre, que revela, que descortina um horizonte, né, de vida eterna e que, portanto, né, a gente entra numa dinâmica de esperança. Então, a fé, aqui já entra a esperança e logo na sequência vai entrar também a caridade. São, portanto, né, as chamadas virtudes teologais. O cristianismo católico classificam essas virtudes como virtudes teologais. Teó significa Deus, né? Que nos vincula diretamente a Deus. São virtudes que nos vinculam a Deus, são forças que Deus dá para nós como dom, né? São vínculos que Deus planta em nós, que nos vincula a Ele. A fé, a esperança e a caridade. Né? Não se esqueçam que Paulo tem, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o chamado hino da caridade, colocando, né? Não pensemos que a caridade seja menos importante, pelo contrário, né? Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz, né, que se eu tiver fé que move montanhas, não sei o que, se eu fizer isso, aquilo, né, der todos os meus bens aos pobres, se eu entregar o meu corpo às chamas, etc. Mas se não tiver caridade, nada adianta, né? Porque por ora estamos na fé, na esperança e na caridade. A fé e a esperança passará, porque a fé, né, é a visão daquilo que nós, né, não podemos enxergar agora. A esperança é a antecipação daquilo que nos será dado. E a caridade já é a antecipação de tudo isso. Quando a gente estiver, né, diante da glória de Deus face a face, a glória eterna, assim todos nós esperamos lá um dia chegar, né, não precisará mais fé, porque teremos visão beatífica. Não precisará mais esperança, porque o conteúdo daquilo que se espera já teremos alcançado, mas viveremos na realidade de Deus, que é caridade. Deus é amor, diz a carta de João, né? Então, o termo amor ou caridade é a mesma coisa na Bíblia, tá? Normalmente, né, no Novo Testamento, usa o termo grego ágape, que é um termo muito conhecido, né? Inclusive tem alguns cânticos litúrgicos, né, que usam esse termo, né, no ágape do amor fraterno, por exemplo. Então, ágape, às vezes é traduzido por amor, às vezes é traduzido por caridade. Por que é traduzido por caridade? Porque a Bíblia de São Jerônimo traduziu o termo ágape pelo latim caritas. E aí passou para o português caridade. Mas é amor, tá? Então, são três as virtudes teologais: fé, esperança e amor. Caridade ou amor, né? Conforme Paulo tem o seu hino à caridade, ou hino ao amor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né, por ora, a gente está vinculado a Deus na fé, na esperança e na caridade. A fé e a esperança passarão, mas a caridade nunca passará, porque Deus é caridade, porque Deus é amor, e quando estivermos na glória, não precisaremos fé, porque, né, contemplaremos Deus face a face. Não precisaremos da esperança, porque o que se espera teremos já alcançado. Só teremos o amor, porque seremos amor naquele que é tudo amor e somente amor. Ok, então, né, tá bom por hoje, né?